Oi, eu quero falar sobre sonhos. Início de ano é sempre a mesma coisa. A gente tem um monte de sonhos, de projetos. A gente quer, vou começar a fazer um regime, vou começar a caminhar, vou para academia, vou fazer yoga, vou fazer tai chi chuan, sei lá, vou fazer pilates, vou fazer meditação, enfim. A gente tem um monte de projetos, né? Mas a maioria às vezes nem sai do papel, né? Então, eu digo assim, há algum tempo atrás, não sei se vocês sabem, eu via tarô e mapa astrológico. Não no sentido adivinhatório, eu não acredito no sentido adivinhatório, mas no sentido do autoconhecimento, entendeu? Eu acredito no seguinte, se eu quero um futuro diferente do meu passado, diferente do meu momento presente, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E às vezes não é grande mudança. Às vezes uma pequena mudança é capaz de fazer uma revolução na vida da gente, né? Por isso que o autoconhecimento e a autopercepção é muito importante, né? Porque senão a gente sempre fica colocando na mão das outras pessoas o nosso destino, entendeu? Então, assim, uma vez eu fazia terapia e o psicólogo, o Dr. Carlos, falou assim para mim assim: Madá, você não acha que é muito ruim essa coisa de se responsabilizar por tudo que acontece na sua vida, pelas pessoas que você atrai? Eu falei, não, doutor Carlos. Sabe por quê? Porque isso me dá poder. Eu não sou refém de ninguém. E eu posso mudar. Quando eu acho que não, que a culpa da minha vida são os outros, eu estou dando uma procuração em branco para essas pessoas, entendeu? Então, quando eu acho que a minha vida depende de mim, das minhas atitudes ou do meu autoconhecimento, isso me dá poder. Infelizmente, o que acontece? As pessoas dizem assim, se essa pessoa fosse tão inteligente, tão boa, a vida dela seria perfeita. Eu digo o seguinte, o melhor cirurgião do mundo, ele pode se operar? Não pode. O melhor dentista do mundo, ele pode obturar seus dentes? Não pode, né? Lembra aquela historinha das colheres gigantes? Que as pessoas tinham que uma alimentar a outra, né? Se quisessem comer? Eu diria que aí é a grande chave do universo. A gente veio não para se ajudar, não é? A gente veio para ajudar o outro, entendeu? Então, assim, a nossa autopercepção, ela resolve como? Por quê? Porque eu me percebendo, tá? Eu vou interagir com as pessoas de uma forma diferente e eu vou poder ajudar meu próximo, assim como eu vou ser beneficiada de uma maneira indireta, né? Eu digo o seguinte, a minha vida mudou depois que eu conheci meu mapa astrológico, né? Que fui num astrólogo e ele me apresentou meu mapa astrológico. Daí, o que aconteceu? No mesmo momento, eu fui em 2 astrólogos diferentes. E cada um disse uma coisa completamente diferente. Um era o troço assim catastrófico. E o outro, não, é coisa boa, esse momento é bom, enfim. Tá? E isso me deu me suscitou a curiosidade. E aí? É bom ou é ruim? E eu aprendi o seguinte: nada é ruim, nada é ruim. Tudo é pro nosso bem, entendeu? Então, assim, se você está num trânsito difícil de Saturno, né, que tudo demora, que cobra responsabilidade, cobra uma série de coisas, mas se você aprender o que o mestre está querendo ensinar, você passa, sabe? E aquilo, você não vai sentir o trânsito. Agora, se diferente disso, você age de uma forma irresponsável, se você quer apressar as coisas, se você... Aí é claro que você vai
sentir, né? Você vai ficar frustrado. E daí? Frustração gera cortisol, que gera energia negativa, enfim, começa uma avalanche de coisas negativas, entendeu? Então, uma coisa gera outra, que gera outra, e daí a gente fala, putz, realmente aquele trânsito é terrível. Mas não é a culpa do trânsito, a culpa é nossa. Tem pessoas que não acreditam em astrologia. Um dia eu li um livro que se chama assim, Era um Astrônomo. O nome dele é Percy Seymour. E o nome do livro era Astrologia, uma evidência científica. E ele tentava explicar a astrologia por um efeito físico chamado de ressonância, né? Então, assim, outro dia eu estava vendo no Discovery Channel, eles dizendo assim, se não tivesse a Lua no nosso... Se a Lua não tivesse onde ela está, e se ela não fosse do tamanho que ela é, os efeitos catastróficos que seria na nossa vida, né? Então, assim, que daí não teria maré, não teria uma série de coisas, entendeu? Então, a gente sabe que a Lua reflete na gente. E os outros planetas também refletem. Mas a Lua a gente sente mais. Por quê? Porque ela está mais próxima, né? E os outros a gente sente menos, né? É coincidência um monte de artista morrer com 27, 28, 29 anos? Não, é o retorno de Saturno para o Saturno natal. As pessoas estão agindo de forma irresponsável e daí a cobrança, né? Claro que não é todo mundo que vai morrer, que está fazendo de uma forma, vamos dizer, está agindo de uma forma irresponsável, que vão morrer quando tiver 27, 28 anos, mas enfim, alguns é assim, né? Então, assim, em 93, eu estava numa depressão profunda e eu fui fazer uma vivência chamada Processo Hoffman da Quadrinidade. E foi fantástico. Eu não pude aproveitar tudo o que o processo, na época, tudo que o processo ensinou, ele era muito catártico, sabe? E eu estava tão apática que daí o processo catártico nem foi tão assim, né? Mas o processo Hoffman, ele me ensinou uma coisa muito importante, que é assim, é que você tirar a sua vida do piloto automático, né? E tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, entendeu? Porque o nosso cérebro, ele é fantástico, né? Só que o que ele tem de fantástico, às vezes é bom e às vezes não é bom. Quando você vê uma criança, tá? Quando ela tá aprendendo a falar, tudo quanto é bichinho de pelo, ela chama de uau. Gato, cachorro, leão, qualquer bicho que ela vê, peludo de 4 patas, ela chama de uau. Conforme ela vai crescendo, ela começa a diferenciar o que é cachorro, o que é gato, não é? Só que daí, assim, se o nosso cérebro não fosse tão perfeito, tão maravilhoso, cada vez que a gente visse um gato diferente, um cachorro diferente, a gente ia ter que aprender. Isso é um cachorro, isso é um gato. Não, a gente viu o bicho, a gente sabe, por mais diferente que ele seja, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um leão, isso é um tigre, não é? Então, só que essa discriminação que o nosso cérebro sabe fazer, ele também atrapalha em outras coisas, entendeu? Eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você um cachorro avançou em você quando você era criança. Aí você passa a vida tendo medo de cachorro. Só que aquele cachorrinho lá vai te morder? Não. Mas você tem medo, entendeu? Isso é o cérebro, tá? E isso ele faz em outros setores da sua vida que a gente não percebe, porque quando é uma coisa assim, a gente sabe, a gente percebe, é bem óbvio, né? Eu tinha pavor de borboleta. Meu Deus, borboleta, imagina uma coisa tão boba. E ainda tenho medo das bruxas, sabe? Aquelas mariposas grandes. Aquilo ali eu tenho pavor ainda, não consegui superar. Mas borboleta, graças ao bom Deus, consegui. A minha mãe conta que eu tinha um primo que quando eu era criança, ele saiu correndo atrás de mim com uma borboleta na mão. E a minha mãe, ela queria nos proteger do mundo, entendeu?
E daí ela dizia, borboleta deixa a gente cego, sapo deixa cego, cachorro morde, gato arranha, entendeu? E a gente era um bando de medroso. E meu primo, sabendo disso, saiu correndo comigo, atrás de mim com uma borboleta. E eu fiquei apavorada. E cresci com esse medo de borboleta. É engraçado? É, mas para mim era pavoroso. E daí, parece que como eu tinha pavor da borboleta, eu atraía as borboletas do mundo. Meu Deus do céu, se tivesse uma borboleta, adivinha para em cima de quem que ela vinha? Em cima de mim, entendeu? Então, assim, isso é uma das coisas que o nosso cérebro faz, entendeu? Então, ele acaba nos prejudicando em alguns outros setores da nossa vida, entendeu? Imagine quando é alguma coisa ligada a relacionamento, entendeu? Aí que o estrago é terrível, né? Enfim. Então, é por isso que a gente tem que tirar o nosso cérebro, né, do piloto automático. A gente tem que escolher tem que fazer as nossas escolhas. As pessoas acham que não, eu que fiz essa escolha. Não necessariamente, entendeu? Os cientistas fizeram uma experiência e então a pessoa tinha que escolher assim, né, um objeto. E eles perceberam que um pouco antes da pessoa escolher o objeto, o cérebro já começou a se movimentar, entendeu? Então ela acha que ela escolheu isso aqui por livre, espontânea vontade. Às vezes não. É o cérebro que fez ela escolher aquilo, entendeu? Fez ela gostar de uma cor em vez de outra. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Tirar minha vida do piloto automático e fazer as minhas escolhas. Então, o que o processo ensinava? Ele falava assim, lembra de uma situação que você passou. E às vezes as situações repetitivas, assim, até. Então, ele falava assim, então veja essa situação. Veja qual que era o sentimento, né? Qual que era a emoção que estava envolvida nesse acontecimento. Era a frustração, raiva, amor, injustiça, não sei. Enfim, normalmente é negativa, né? Daí aí eles dizem assim, é raiva. Vamos supor que fosse raiva. Então, aí ele fala assim, olha, então você vai imaginar essa mesma situação, né? O desenrolar dela, como foi. E daí agora você vai pensar nessa mesma situação, você tomando uma outra atitude. Lembra? Tinha até um quadro na TV que daí o cara falava assim, depois que passava um tempo, ele, na hora ele não sabia dar a resposta à altura, ele não sabia o que fazer, e só que depois vinha, aí ele ficava bravo, porque daí não vinha na hora, assim, não é? Então, é mais ou menos isso. Então, ele dizia assim, olha, você pega e você vê a situação, né? E depois veja essa mesma situação com outro desfecho, você tomando uma outra atitude, né? Daí tá. Aí eles diziam o seguinte, você pega, imagina, tá? As ondas do mar. Imagina o sentimento que estava envolvido, né, escrito na areia, assim, aquele sentimento. Então, raiva, escrito na areia. Aí vem a onda, apaga isso. E quando a onda volta, tem uma outra palavra que vai estar escrito na areia, entendeu? Então, daí ele falou assim, tá, o que seria o antídoto para a raiva nessa situação? Seria paz, compreensão, não importa. Aí você vai ver, e aí ele fala assim, isso é um comando que você está dando para o seu cérebro, né? Porque na próxima vez que você tiver uma situação parecida, você não vai ter aquela mesma atitude, você não vai agir com raiva, você vai poder agir de uma outra forma. Para você poder agir de outra forma, você tem que compreender a situação como um todo, entendeu? Esse que é o grande lance da nossa vida, a gente compreender. Então, eles diziam assim, a gente nasce, né, em contato com a nossa essência. Só que daí, durante a nossa vida, a gente começa a receber, assim, determinados condicionamentos, entendeu?
É que nem não sei se vocês sabem da experiência de Pavlov. Pavlov, ele condicionou os cães, ele apertava uma campainha e oferecia comida para o cão, entendeu? Chegou um determinado momento, só dele apertar a campainha, o cão salivava. O cão associou a campainha à comida, entendeu? E a gente, às vezes, associa as coisas assim, entendeu? Coisas que não tem nada a ver. E é isso que o processo tenta trabalhar. A gente tentar fazer uma outra reprogramação na nossa vida, né? Por que as pessoas às vezes engordam, né? As pessoas, elas associam comida com aconchego, com coisas boas, com, sabe? Ou fumar, ou beber, ou sei lá o que, entendeu? Associam uma coisa negativa a uma sensação de conforto, de paz, de, sei lá, algum outro sentimento. E é por isso que às vezes a pessoa não consegue acabar com a compulsão, entendeu? Porque aquilo está atrelado a um outro sentimento que ela nem percebeu, né? Na Bíblia tem uma frase que eu acho que é a mais importante, uma das mais importantes, que diz assim: busque a verdade e a verdade vos libertará. Só que a verdade, para cada um tem uma verdade para buscar. Não é todo mundo que tem que buscar a mesma verdade, entendeu? Então, assim, a verdade que eu vim buscar na minha vida pode ser diferente da verdade que você veio buscar na sua vida, entendeu? Então, a gente tem que tentar entender qual é essa verdade. O que é que eu vim? Qual é a minha missão aqui? Qual é o grande aprendizado da minha vida, né? Porque daí ela não vai ter sido em vão. Eu vou ter aprendido aquilo que eu vim para aprender. Eu vou ter crescido aquilo que eu tinha que crescer, né? Isso para quem acredita, né? Que nós estamos aqui para alguma coisa, né? Tem algumas pessoas que podem não acreditar nisso e eu acho que também é válido. Mas, enfim, todo mundo quer, vamos dizer assim, ter uma vida boa, né? Ter prosperidade, ter saúde, ter amor, ter coisas boas da vida, né? Enfim. E para a gente ter isso, a gente tem que ter o quê? Um autoconhecimento, né? De si mesmo. Então, assim, pensem bem nisso. Não é, aquela pessoa tá falando isso, então mas a vida dela não tá tão boa assim. Não tá tão boa, mas lembre-se que eu falei. É de longe que o alpinista vê melhor a montanha. O alpinista tá lá, vendo um paredão na frente. A gente tá lá na planície olhando e fala assim, putz, mas essa pessoa tá pegando o pior caminho. Só que ele não consegue ver, ele consegue só ver o paredão na frente dele, entendeu? Então, é a mesma coisa que eu falei. O dentista não pode obturar o próprio dente, o cirurgião não pode fazer cirurgia nele mesmo. É assim, né? Então, não é porque a gente... Às vezes a pessoa fala, essa pessoa quer ser melhor que todo mundo, quer dar conselho, quer... Não, mas pense bem. A pessoa está de longe, ela está vendo. Ela está vendo coisas que você não está vendo. Pode ser que a percepção dela esteja equivocada, pode ser. Mas sabe, é uma questão assim, a gente tem que pensar, olha, mais tarde eu vou pensar sobre esse assunto, né? Porque a gente não pode dizer, não, essa pessoa não sabe nada, não, sabe? Dizer, olha, essa pessoa pode ser que ela não esteja totalmente certa, mas pode ser que alguma coisa ela tenha percebido que eu não percebi, não é? Entendeu? Então, eu quero desejar um ano novo fabuloso. E eu quero me propor a ajudar a gente a crescer junto. Porque eu sei que tem umas coisas que me travam e que eu não sei por que me travam. Tem umas coisas que eu sei que eu deveria estar numa, vamos dizer assim, num estágio evolucional melhor do que eu estou, entendeu? Mas eu não sei por que eu não estou. Eu não sei o que tá bloqueando a minha evolução, entendeu? Então, na medida que a gente vai estudando, lendo, meditando, a gente vai
é como se fosse uma lã, sabe? Que tá toda enlhada. A gente vai desenliando essa lã, esse novelo, né? Entendeu? A vida é assim. A vida inteira a gente vai ter que desenhar a nossa vida. Sempre vai ter um embaraço, sempre vai ter... Mas é para o nosso crescimento. Se a gente olhar os desafios dessa forma, a gente não vai se fazer de vítima, a gente não vai ficar triste, a gente não vai ficar aborrecido, não vai liberar cortisol, não vai, sabe? Não vai gerar uma energia negativa desnecessariamente. A gente vai ser compassivo. A gente vai compreender o porquê cada um é como é, porque cada um age como age, e aí a gente vai perceber que as coisas não são pessoais contra nós, né? Entendeu? Porque esse é o grande lance da questão. A gente reage a determinadas coisas porque a gente se sente rejeitado pelas pessoas. Quando a pessoa fala uma coisa, a gente entende como crítica, a gente se sente rejeitado e a gente, daí, nossa, aquilo, assim, toma uma proporção desnecessária às vezes, né? Mas e por que isso? Por causa dessas coisas que a gente guardou lá dentro, entendeu? Essas coisas que estão lá, sei lá, tempos na nossa vida. E a gente foi guardando sem perceber, entendeu? E de repente a coisa estoura e daí é a gota d'água, né? E daí a gente perde as estribeiras, às vezes com pessoa que nem merecia que a gente perdesse as estribeiras, né? Então tá bom. Estamos combinados. Eu vou tentar fazer, assim, vir conversar com mais frequência. E eu queria até que vocês dessem um feedback, né? Assim, por quê? Porque eu não tenho a verdade absoluta. Eu também estou no caminho, né? E de repente uma outra pessoa me falando alguma coisa, me vem um insight, me vem uma outra, uma luz sobre uma coisa que eu tô lá, tá girando em torno de mim mesma sem perceber, né? Entendeu? Então, assim, eu quero dizer que eu não detenho a verdade absoluta sobre as coisas, entendeu? As coisas que eu tô dizendo para vocês, que eu aprendi, é uma verdade para mim, mas pode não ser para vocês. Mas é uma maneira de você pensar, né? E começar a buscar a sua verdade. E começar a perceber que você também pode buscar a sua verdade, né? E quem sabe a gente junto a gente possa crescer, né? Um ajudando o outro. É a colher, né? Aquelas colheres grandes, né? Que para as pessoas se alimentarem, uma tinha que alimentar a outra, né? Porque senão elas iam morrer de fome. Então, feliz 2022. Eu espero que este ano seja muito melhor do que os anos anteriores. E vai ser, sabe por quê? Porque a gente está em busca. Um beijo, tchau!